Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bom? Bora lá. Ontem nós fizemos, deixa eu abrir com vocês aqui, que a gente sempre faz. Jogar para cá. Peraí. Jogar para cá. Legal. E deixa eu só compartilhar aqui. A gente sempre faz. Boa. E aí eu venho aqui, ó. YouTube, mais um do dia. Legal. Então, está aqui, ó. Salmo 72, nós fizemos ontem. Belo salmo. Belo salmo. Então, de novo, né? Ó, ó. Ó, ó. Então, ontem fala um pouquinho, é um salmo nomeado como um salmo oração de Salomão, mas nós entendemos lá depois que pode ser provavelmente escrito por Davi, Salomão incorporou, mas também, visivelmente, até pela junção dos dois, né, do pai e do filho, era uma transição, Davi deixando o reinado e Salomão assumindo o reinado. Então, ali nós podemos, e vemos isso, né, um salmo messiânico, como é falado também. Deixa eu jogar vocês aqui no cantinho, então a gente fica olhando para outra tela. Vou colocar aqui, né? Ah. Vou jogar aqui no scan, que a gente olha isso para cá. Muito bom. Então, nós temos aqui o Salmo 127, que, seguindo essa ordem dos Salmos de Salomão, fizemos o primeiro, agora a gente vai fazer o segundo. E aí amanhã a gente volta para uma carta. Ou provavelmente 2 Coríntios. Eu acho que sim. A gente não provavelmente, sequência, né? exatamente. Tá bom. Segundo a... Eu estou dando até uma enroladinha aqui, porque é um salmo muito rápido, e a gente vai terminar muito rápido. Então, 2 Coríntios, nós vamos ficar 13 dias juntos. São 13 capítulos. Então, uma carta bem importante. E aqui, seguindo o Salmo de Salomão, Salmo 127. A prosperidade vem de Deus. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Verdade, amém. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será vocês se levantarem de madrugada, irem dormir tarde, comendo o pão que conseguiram com muito suor, porque ele dá aos seus amados enquanto dormem. Inútil será vocês se levantarem de madrugada, irem dormir tarde, comendo o pão que conseguiram com muito suor, porque ele dá aos seus amados enquanto dormem. O que ele está falando aqui, né? Ele está falando que é inútil vocês fazerem na força do braço de vocês. Porque Deus, quando ele quer dar, ele dá até para quem dorme, se ele usar. Basicamente isso. Para quem está descansando. Exatamente. Né? Então, vamos lembrar, tá? É importante ter discernimento para viver. Mas eu estou passando um problema muito grave, não sei o quê, então Deus não está comigo, porque ele está dando para quem dorme, para mim ele não está dando. Opa! Você passou por problema, resolva o seu problema. Inclusive, você vai conseguir enxergar no problema se Deus está com a mão com você ou não. Entende? E se você está com ele também, não. Exatamente. Então, é necessário a gente ter discernimento, tá? Eu fui amadurecendo na palavra, e espero que seja assim até o final da minha vida, mas eu percebo que, tipo assim, as pessoas, elas entendem cada versículo como se fosse uma flecha para si. E você precisa entender o seu contexto. Então, de novo, inútil será vocês se levantarem de madrugada e irem dormir tarde, comendo pão que conseguiram com muito suor, porque ele dá aos seus amados enquanto dormem. O que ele está falando aqui? Se você não seguir, se Deus não edificar, se Deus não fizer por você, vai ser inútil o que você fizer. Porque quando ele quer fazer, ele faz até para quem dorme. E aí, traz isso em contextos do que você vive, de prosperidade, de problemas, de resoluções, de redenção, de recomeço, de felicidade, de alegria. Traz para o seu contexto. Entende? Então, de novo, você passou por um problema extremamente grave. Né? Você fala, meu Deus, poderia ter acontecido tanta coisa. Quando você dorme, Deus está cuidando de você. Amém. A questão é que é um problema que você precisa resolver. Você entende isso? Exato. Então é necessário ter contexto em tudo que nós fazemos, tá? Eis que os filhos são heranças da parte do Senhor,
e o fruto do ventre é o seu galardão. Amém. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos de novo. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Os filhos de que mocidade? Toda mocidade? Não, da mocidade que adora o Senhor. Então, lembre-se, a mesma coisa que a gente falou na carta de Corinto, né? Paulo está... Todo mundo lê, pelo menos eu vi as pessoas falando da Bíblia, como se todos soubessem o que está escrito ali, e todos conseguissem compreender o que está escrito ali. E aí eu tenho o rito, né? Mas peraí, eu nem aceitei Cristo de forma consciente. Eu nem me quebrantei entendendo que eu sou, de fato, criatura e não criador. E aí eu já estou lendo um salmo, eu já estou lendo os direcionamentos de Paulo como se fosse para mim. Se eu entendesse de fato, porque aí é a gente usar Deus, né? Então, tipo assim, quando a mensagem é boa, ela é para mim. Quando não é boa, é pro vizinho. Quando a mensagem, olha, Deus veio para guardar os que são dele. Opa, eu sou de Deus. Essa é para mim. Glória, é para mim, eu recebo. Então, entende? Então, é muito vazio, né? Então, de fato, o que ele está falando aqui? Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Então, de novo, os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão, de pessoas que já entenderam a servidão a Deus, entende? E nós estamos falando antes do Messias, né? Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então, de novo, né? A mocidade, a juventude, ela aflora. A gente tem muita vontade de fazer. Normalmente você vai perceber os movimentos estudantis, você vai perceber a junção. Tudo que acontece é o jovem, porque o jovem tem muita energia, ele quer participar, ele quer fazer parte, ele quer mudar tudo, quer mudar o mundo. Quer mudar tudo, simples. Então é muita energia e pouco conhecimento. Então ele sai querendo mudar tudo. Tudo que passa na cabeça dele, ele sai fazendo, não pensa direito e assim por diante. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O que é aljava? A sua aljava é o seu estojo, o seu coldre, o seu couro. Então a gente vai ouvir falar do coldre. Aquela sacola que carrega. Exatamente. Sim, e o coldre é o que carrega. Aqui, ó. Carrega a flecha, está aqui. Então, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Enche as flechas. Então, de novo, com flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então, de novo, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Enche quem? Enche de flecha. Mas aí, de novo, ele não está falando sobre flecha e nem sobre um lugar de guarda-flecha. Ele está falando que feliz é o homem que, quando solta o seu filho, ele está soltando um servo de Deus. Exato. Feliz como uma flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Os filhos da mocidade de quem? De que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. Como uma flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz o homem que enche a sua aljava de flechas de servos do Senhor. Amém. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Então, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Isso aqui também é importante, porque a gente se entender no mundo onde você buscar fazer o que Deus quer, infelizmente incomoda muitas pessoas. Então, você precisa entender de fato o que é ser envergonhado. Entende? Você precisa entender de fato o que Deus espera da gente e as coisas que acontecem no dia a dia, no nosso, no de vocês e assim por diante. Então, de novo, nós sabemos que nós não controlamos nada. Nós somos, eu sou responsável pelos meus atos e a partir do momento que eu caso, eu guardo os atos da minha esposa como ela guarda os meus.
E a gente, a partir disso, somos exemplos para os nossos filhos, mas até os filhos, às vezes, vão tomar atitudes diferentes do que aprendem. Sim. Entende? Então, já começa, então, o que ele está falando aqui, ó. É difícil você conseguir transferir, entende? É difícil. E os problemas, o envergonhado que ele fala aqui, de novo, né? Olha, é o filho do Marcos, é o filho da Fernanda, olha só que menino bacana, que menina bacana, olha só que legal. Então, de novo, se acontecer alguma coisa errada, é a mesma coisa. Olha só, é o filho do Marcos, é o filho da Fernanda. Olha, então, de novo, né? Então, o que ele está falando? Feliz o homem que enche a sua aljava de flechas de herança da parte do Senhor. Amém. É o que ele está falando aqui. Jamais serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. Porque quem não gosta de você vai querer mexer com os seus. Faz parte. Para tentar o quê? Te envergonhar. Exatamente. Basicamente isso. Bora para o entendimento? A cura para a doença do controle. Salomão, o homem mais rico e sábio do seu tempo, que construiu grandes palácios e cidades, chegou a uma conclusão. Deixa eu só acessar, dispersar. Chegou a uma conclusão humilde e libertadora. Se o Senhor não edificar, em vão. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham. É isso. Amém. Estávamos falando disso antes de entrar aqui. Exato. Como Deus, nós passamos realmente por alguns problemas inesperados, mas como Deus está nos entregando coisas que a gente não esperava. Exatamente. E vem e está fluindo, e bota a mão e acontece de uma coisa. É impossível não ser Não Deus. ter Deus. Exatamente. Se o Senhor não guarda, em vão vigia a sentinela. Então, de novo, ai meu Deus do céu, eu preciso. Opa, antes da arma, antes do segurança, antes do condomínio fechado, antes de qualquer coisa que você imaginar relacionada à segurança, é o Senhor que tem que te guardar. Entende? Então, de novo, se o Senhor guarda, a gente sente essa paz no meio do caos. A gente sabe que Ele está nos guardando. Então, de novo, se o Senhor não guarda, em vão vigia a sentinela. Você pode pôr o que você quiser, você vai se sentir perseguido. E aqui é a mesma coisa. Você pode estar nu e você vai se sentir guardado. Ele não está a dizer para não trabalharmos ou para não sermos vigilantes, mas alerta que tentar encher uma família, uma carreira, tentar erguer uma família, uma carreira, ou proteger a nossa vida dependendo exclusivamente da nossa própria força, é um esforço inútil e esgotante. Nós construímos, mas só Deus sustenta a obra. Amém. Amém. É isso mesmo. É o que a gente acredita. Amém. É exatamente isso. Para debater. Quantas vezes... Deu 3 aqui? Não deu 3, hein? Puxou 3 aqui. Vamos ver. Quantas vezes o nosso esgotamento mental e a nossa depressão nascem exatamente da nossa tentativa de controlar todas as variáveis da nossa vida? O fruto dos filhos, a economia, a saúde, carregando um peso que só os ombros de Deus conseguem suportar. Quantas vezes a gente faz isso? Hein? Muito. Se sofre de ansiedade constante e não tem paz, a raiz disso pode ser a sua mania de controle. A sentinela que tenta guardar a cidade sem Deus não dorme, vive em pânico. Entregue os alicerces e os muros da sua vida a Cristo hoje. Não. Faça a sua parte, trabalhe e vigie com responsabilidade. Mas descanse a sua mente sabendo que a proteção final da sua casa e da sua família não vem da sua conta bancária nem do seu estresse. Vem de Deus. Deixe o construtor assumir a obra. Glória a Deus. É isso. O pão do suor versus o pão versus o descanso de Deus. Este versículo é o diagnóstico exato da sociedade moderna do burnout, esgotamento. Inútil será vocês se levantarem de madrugada, irem dormir tarde, comendo o pão que conseguiram com muito suor. A ansiedade moderna diz-nos que o nosso valor está na nossa produtividade ininterrupta e que não podemos parar. Mas Deus quebra essa mentira com uma das promessas mais belas da Escritura, porque Ele dá aos seus amados enquanto dormem. O descanso também é um ato de fé. Glória a Deus. Isso mesmo. Por que é que o nosso sentimento tantas vezes
culpados por descansar? Por que é que nos sentimos tantas vezes culpados por descansar? Verdade. Como a certeza de que Deus continua a trabalhar a nosso favor, mesmo quando estamos a dormir, nos ajuda a combater a exaustão e a insônia. Na prática, se anda angustiado, acha que os problemas são impossíveis e a sua mente não desliga à noite, pare de comer o pão da ansiedade. Trabalhe até a exaustão, sacrificando a sua saúde e a sua paz. Não é da vontade de Deus, é vaidade. Ponto importante, lembra que a gente falou que toda a leitura, toda a edificação, todo o conhecimento, toda a sabedoria, ela tem que vir acompanhada de discernimento. Se você não souber discernir, se você não souber interpretar, você coloca você coloca coisas em situações erradas. Você coloca entendimento em situações erradas. Basicamente isso. Então, olha só o que ele está falando aqui. Ó. Trabalhar até exaustão, sacrificando a saúde e a sua paz, não é vontade de Deus, é vaidade. Então, de novo, né? Você precisa entender o que você precisa fazer. Entende? Então, eu vou dar um exemplo. Olha, hoje eu vou até 1h30 da manhã, mais ou menos, fazendo o que eu preciso fazer. Mas eu estou em paz. Entende? Eu não, nossa, não, eu estou me sentindo em paz e eu entendo que há coisas que eu preciso fazer e necessitam que eu coloque a mão. Então, o que ele está falando aqui? Você se sacrificar a sua saúde e a sua paz não é da vontade de Deus, é vaidade. Então, de novo, eu vou dormir 1, 2 horas, eu vou ter que acordar ali um pouquinho mais tarde, 8 horas, 9 horas. Não vou conseguir acordar mais cedo, porque eu vou dormir tarde. Mas tem algumas coisas que Deus nos entregou no meio da tarde. Sim. E eu preciso pôr a mão nessas coisas. Então, é necessário discernimento, entende? Senão a gente acha que é copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V. Não é, gente, a vida de ninguém é Ctrl+C, Ctrl+V. Olha, eu vi a vida de alguém, eu quero copiar. Puta, mas vai dar tão errado na sua que você não está entendendo. Porque dá certo naquela vida. Já começa errado. E copiar vai dar certo. Exatamente, já começa errado. A gente que as pessoas levam para chegar Não, e nós somos seres no únicos, final. né? E, de novo, né? É falado que nem irmãos gêmeos eles são iguais e são realmente muito diferentes. Por quê? Cada um pensa de um jeito, cada um vai se sentir tímido de um jeito. Crianças, Cada um é de um jeito. cada um é de um é mais agitado, outro é mais calmo, outra é mais elétrica, outra é mais direta, outra é mais melancólico. Cada um é de uma forma. Cada um é de uma forma. Cada um. E Diferente. tem que saber lidar com o Saber jeito de cada um lidar. deles. Não dá para Ou Ctrl+C e ter Ctrl+C no outro. Exatamente isso. Vocês têm uma necessidade diferente. Cada um tem uma necessidade diferente. Exatamente. E é isso que Deus espera da gente. Por isso que é viver, né? Então, Ctrl+C, Ctrl+V vai facilitar o nosso dia até certo ponto, porque você deixa de viver. O viver é isso. Você está disposto a ter que pensar a todo momento. Então, se eu não me ensinei a pensar, se eu não me ensinei a discernir, se eu não me ensinei a entender contextos, eu simplesmente quero aplicar tudo do mesmo jeito. E vai dar ruim. Vai dar ruim. Não é assim. Ó, vamos lá terminar aqui. O sono é a prova diária de que você confia que o mundo continua a girar e Deus continua a cuidar de si sem a sua ajuda. Amém. Feche os olhos em paz esta noite, enquanto você descansa. O Pai continua a trabalhar pelo seu futuro. Glória a Deus. Glória a Deus. O verdadeiro legado... Oi? Quer que eu leia? Por favor. O verdadeiro legado não é de pedra, é de pessoas. O Salmo começa a falar de construção de casas, obras materiais, e termina a falar de filhos, vidas humanas. Os filhos são heranças da parte do Senhor, como flecha na mão do guerreiro. Salomão percebeu que o maior legado que deixamos no mundo não são as casas que edificamos ou contas bancárias que enchemos, mas sim as pessoas que amamos e formamos. Pessoas são flechas que lançamos para um futuro que não vamos ver. Exatamente. Muito bom. Para debater com a turma, no mundo que mede o sucesso pelo dinheiro e pelo poder, como é que é investir nas relações dos filhos, famílias, amigos, nos devolve o verdadeiro propósito e significado da vida? Na prática,
Para quem sente que a vida está sem sentido e que é incapaz de deixar uma marca no mundo, o seu maior tesouro não está nas suas conquistas profissionais, está na sua casa. Graças a Deus. Os filhos, ou seus pais, ou aqueles com quem cuida como herança, são a sua maior missão. Em vez de gastar toda a sua energia vital ao tentar construir impérios de pedra que vão desmoronar com o tempo, invista no caráter, no amor e na fé das pessoas que o rodeiam. Quem enche aljava. O amor verdadeiro nunca será envergonhado e nunca terá uma vida vazia. Amém. Isso, quem enche a aljava de amor verdadeiro nunca será envergonhado e nunca terá uma vida vazia. Amém. Entenda aqui, né? Nós, tanto eu como a Fê já passamos por uma separação. Nós temos filhos de casamentos anteriores, nós temos os nossos filhos. É um grupo de 5 crianças, de 5 filhos. 5 filhos. E... É o trem da alegria. Ah, mas então quer dizer... entenda o seguinte, de novo, tá? O que a gente falou sobre contexto. Todos nós somos responsáveis pelas nossas ações, certo? Então, você precisa ter essa clareza para entender aonde você pode fazer de fato a diferença e estar disposto a ser um edificador no momento que o fruto que você colocou no mundo estiver disposto. Como assim? A minha filha mais velha, ela não está todos os dias comigo. Eu estou em casa com os 2 bebês e eu estou em casa com Bela e Ariel, de 9 e 12 anos de idade. Então, esse convívio diário, ele acontece com os 4. Eu não tenho esse convívio diário com a minha mais velha, de 14, que vai fazer 15 anos agora, daqui a 1 mês e meio. Mas, do mesmo jeito que eu ajo aqui, eu tenho que estar disposto para agir com ela. Mas, de novo, precisa vir dela, como precisa vir deles que estão aqui em casa, entende? O que é a gente, de fato, ser pais? Salomão está trazendo aqui. O filho dele vai assumir o próximo reinado, tá? Roboão vai assumir o próximo reinado. E a gente leu no 72 o final do reinado de Davi e passando esse bastão para Salomão, que assumiu como rei, né? Então é importante a gente ter esse discernimento, porque o que Salomão está trazendo aqui, o filho dele, que é Roboão, se a gente colocar aqui, ó, vamos olhar aqui, ó. Filho, vocês entenderam o que eu estou falando? Filho Roboão, filho Salomão. Legal. Então, Roboão, filho do rei Salomão, com a amonita Naamá, foi o 4º rei de Israel e o primeiro do reino de Judá. Governou por 17 anos em Jerusalém. Ele teve uma gestão tão ruim, que foi aonde o reinado de Israel se separou. Então, a separação do reinado de Israel começa com o filho de Salomão. Então, olha só, o rei mais sábio, segundo a Bíblia, o rei mais rico, segundo a Bíblia. De alguma maneira, as histórias dizem que ele teve 1000 mulheres. De alguma maneira, ele não conseguia criar vínculo conjugal, vínculo emocional. E visivelmente refletiu num filho fraco. A história vai contar que Roboão, com uma má administração, simplesmente destruiu todo o legado que Davi e Salomão vinham construindo. E automaticamente há a separação do reino de Israel. É separado. A separação separa separação 2 reinos. A gente separa aqui o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A partir daqui é separado, tá? Mas é uma outra história, a gente consegue ler isso aqui depois em outros livros. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Nós não controlamos, nós temos que estar disponível para os nossos frutos, para os nossos filhos. De novo, não é copiar e colar. Então, no nosso caso, o de 12 tem uma necessidade, a de 9 tem outra necessidade, o de 3 tem outra necessidade, o de 2 tem outra necessidade. E a minha menina de 14 para 15 tem outra necessidade. Entende? Cada um. Então, é necessário saber discernir para entender, de fato, no que a gente edifica. Entende?
Porque senão, se você não compreende dessa forma, se você não tem esse discernimento de como agir, a gente acabou de ver um capítulo curtíssimo, a prosperidade vem de Deus, mas ele está falando aqui de fruto, ele está falando aqui é, da, da, da herança, ele está falando aqui de filhos, do 3 para baixo. Ele está falando que se Deus não botar a mão, nada acontece. Ele está falando que se você não guardar Deus, não tiver Deus primeiro, não adianta, nada na sua vida vai acontecer. Então, a partir do momento que você tomou essa decisão, já é a decisão que está andando na sua vida, então a partir de agora, o resto você tem que botar a mão e fazer, como eu falei para vocês. Eu vou até tarde hoje resolvendo algumas coisas que eu tenho que resolver, mas eu preciso descansar. Mas é necessário que eu coloque a mão em algumas coisas, e eu estou em paz com isso. Não há desespero, não há ansiedade. Quando a gente fala aqui de frutos, é a mesma coisa, tá? Não adianta você pegar no filho A e tentar jogar para o filho B. Não, como eu acabei de colocar para vocês aqui, tá? Apesar de todo o entendimento que Salomão tinha, o reinado do filho dele é considerado um dos reinados mais fracos da história de Israel, aonde separa o reino, e essa separação do reino, lá na frente, vai levar o povo para a Babilônia. Entende? Se perdeu totalmente. Sim. Pós-Salomão. Então, me trouxe essa reflexão aqui, de temos que ter muito claro discernimento sobre o seu agir. Entende? E o que cada um dos seus frutos precisa. Entende? Necessidade de cada um. Alguns vão precisar de você 90%, outros 10%. Daqui a pouco você tem que dividir 50% para cada um. Daqui a pouco é necessário entender o momento de silêncio. É necessário entender o momento de aproximação. De novo, né? O que me trouxe um capítulo tão pequeno? Me trouxe o discernimento. Entende? Exatamente. Deixar o agir de Deus. É isso que Salomão está falando aqui. Inútil será vocês levarem de madrugada e irem dormir. Inútil vocês fazerem achando que a mão de vocês que edifica alguma coisa. Na verdade, Você tem que sentir na força do braço, na força. E aí, por que ele está trazendo aqui os filhos? Porque ele fez a parte dele, como ele está dizendo aqui, mas é inútil se Deus não colocar a mão, entende? Então é necessário ter esse discernimento. O homem considerado o homem mais sábio da Bíblia, da sua época, o homem mais rico da sua época, teve alguns problemas, e esses problemas, inclusive, influenciaram em como o seu filho administrou o próximo reinado. Então quer dizer que Salomão não é tão sábio assim. Tipo assim, nós não temos controle sobre o outro, entende? Nem dos nossos filhos. Não adianta. Então, a gente pode orar pela vida deles, dar conselhos, dar exemplo, mostrar o caminho, mas a vida é deles. Exatamente. Então, não pode viver por eles e não pode controlar eles. Capítulo pequeno, como flechas na mão de guerreiros, assim são os filhos da mocidade. Então, quanto mais rápido você entender, olha que palavra linda, será que ela é para mim? Rito, lembra que eu falei do rito? Você já tomou a decisão de se quebrantar no Senhor? Já tomou a decisão, depois de adulto, com discernimento, entender que você é dependente de Deus? Ou o seu ego não permite isso ainda? Meras criaturas. Meu ego não permite isso ainda. Eu não acredito que eu tenho necessidade de me quebrantar, de aceitar Jesus dessa forma que você está falando. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É o livro sagrado. Então, se eu não sigo o rito, isso aqui não vai entrar no meu coração. E aí só entra coisa, o que a gente falou. Como eu aprendi muita coisa assim, e aí começou a me desplugar, né? E a fé é a mesma coisa. A gente acaba buscando só as palavras boas. Olha, como flechas na mão do guerreiro, assim são os... Opa, são os meus filhos! Oh, amém! Amém, aleluia! E aí ele vira e fala aqui, alguma coisa errada, opa, isso aqui não é para mim não, hein? Não é para mim. Então não é isso. Não é só o que nos convém. Né? Exatamente. Então é necessário esse discernimento. Num capítulo curtíssimo de 5 versículos, a gente consegue enxergar claramente a necessidade de edificação
para que Deus possa agir ao nosso favor e a favor dos nossos. E que a gente entenda o momento exato de fazer o que tem que ser feito. E a única forma é a gente estar nos pés da cruz, né? Aos Só. pés do Senhor, porque da mesma forma que nós vamos ser pais, nós também temos um pai que nos direciona, que nos guarda, que nos sustenta, Sim. que nos protege, e somente ele, gente. Eu acho que perfeito ninguém é, mas Não, de novo, né? com a graça de Deus, a gente consegue discernir o que é certo. Mas Deus é não é. maravilhoso, sabe por quê? Porque Ele sabe que todos nós estamos em evolução, Dudu. Você entende? É isso. Então, de novo, né? Nós vamos ter que arcar com os erros e acertos da vida. Por isso que nós temos que estar em evolução constante. Entende? Não paralisar. A vida é maravilhosa. Eu não mudaria um erro e um acerto. Porque são esses erros e esses acertos que fazem a gente estar cada vez mais perto de Deus. Sim. São esses erros e esses acertos que fazem a gente ter sabedoria, que fazem a gente aprender. Né? Então a gente olha só, Salomão tão sábio e o filho... Não, que eu já estou trazendo para vocês aqui, porque eu tenho certeza que quem conhece talvez ia escutar isso aqui, ou alguma coisa, e já falar. Sim, ele não controla o filho, você entende? Ele cometeu alguns erros, como ser um homem que não conseguia... tudo que ele construiu, ele não conseguiu construir isso num relacionamento conjugal. Não conseguiu. Sabe por quê? Porque ele buscava a alegria nessas relações, segundo alguns estudos que eu fiz. Ele não construiu. Entende? Ele assumiu boa parte das construções do seu pai, de Davi, que era muito querido pelo povo. Ele assumiu boa parte, entrou em muitas guerras, mas deixou um legado para Salomão. Então, Salomão assume um legado e faz um dos reinados mais sábios, um homem realmente amado por todos, mas respeitado. Mas, de novo, né, o ímpeto que Davi teve, inclusive, para fazer com que uma relação acontecesse conforme ele queria, mostra ali que era um cara de construção. Ele queria construir aquela relação. Tanto que ele toma algumas atitudes erradas e depois ele acaba se desculpando com Deus, tem um quebrantamento e tudo mais. A gente já não vê isso aqui em Salomão, entende? Então, é necessário entender que são seres humanos, é necessário entender que são seres falhos, e é necessário entender que o que está aqui... Como assim o que está aqui? Salomão escreveu 1005 cânticos. Salomão era um homem que adorava estar rodeado de pessoas, adorava música, adorava estar com muitas mulheres. Escreveu 1005 cânticos. Tem uma oração que o pai fez para ele, que é o 72 que a gente leu ontem, e tem o 127, de 5 versículos. São considerados canônicos, canons, inspirados por Deus. Então, daqui, 5 versículos, a gente tira muita coisa boa. Amém. Amém. Fechamos. Não teremos mais Salmos de Salomão. Tivemos o 72, que para mim e para a Fê também é uma carta escrita por Davi. É uma oração escrita por Davi, uma oração messiânica escrita por Davi, que Salomão... Quem não viu, volta lá. Volta no 72, realmente maravilhoso. Está lá no Vale 72. É uma oração messiânica escrita por Davi, que Salomão incorporou em seus cânticos, e aí, quando é realizado o cânon da Bíblia, é colocado como se fosse um salmo de Salomão. Mas é uma oração de Davi para Salomão, quando ele está terminando o reinado dele, e Salomão iniciando o reinado dele. Aqui já é Salomão no final do seu reinado. Aqui ele já está falando do filho, aqui ele já está falando... A mesma coisa que o pai fez com ele, ele está fazendo aqui também. Amém. Fechamos, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Espera aí, deixa eu colocar aqui para ver vocês. Aí. Maravilha, capítulo curto. Fechamos Salmos 127. Amanhã a gente retoma com 2 Coríntios. Ou se for alguma carta diferente também, a gente avisa no começo. Vamos orar, mas por enquanto amanhã a gente está de volta com 2 Coríntios. Fechamos Salmo 127. Amém, gente. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Mais.